Olá amigo, olá amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo, que vos tem o prazer de vos cumprimentar, é seu amigo, cooperador Daniel Duarte. Mais uma vez estou aqui, juntamente com você, para estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nos traz um alimento espiritual. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Eis que está escrito, vamos ler. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então estamos aqui para alimentar deste pão que é a palavra de Deus. Amado ouvinte, amado amigo, pegue uma caneta, um papel, o seu caderno de anotação e a sua Bíblia para nós estudar a palavra de Deus, para nós aprender e saber o que Deus tem preparado para cada um de nós dentro das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje um tema muito importante. Sabemos que estamos estudando, não esquecendo, o tema é escatologia, a classificação da escatologia, a cronologia do fim. Esse é o estudo que estamos explorando e aprendendo através da palavra de Deus nesse estudo de escatologia. Glória, força e poder ao nosso Deus para todos sempre. Por isso estão perante o trono, dizendo: seja dado glória, força e poder ao... Amado amigo, amada amiga, amado irmão e irmã, no último estudo nós estudamos e falamos sobre a igreja e sobre as bodas do Cordeiro, a qual a igreja vai estar nessa festa de casamento, que é o casamento da igreja com o próprio Cristo, que é o noivo, que a igreja se tornará esposa do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro que morreu na cruz para nos salvar. A Bíblia diz claramente que a igreja nessa festa no céu vai durar 7 anos. 7 anos. Esta festa, a Bíblia mostra claramente que aqui na terra não vai ser uma festa, mas no céu vai ser uma festa. Quando a igreja subir para o lugar que Jesus preparou, que é as bodas do Cordeiro, o céu, local da grande festa, porque Jesus disse que vinha buscar a igreja e levar para esse lugar que ele tinha preparado. Livro o Evangelho de João, eis que está escrito, vamos ler, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus busca a igreja e a igreja fica mais Jesus Cristo, e acontece esse grande evento, essa grande festa, conhecida como Bodas do Cordeiro. Mas quantos anos vai durar? Sim, a Bíblia responde, vai durar 7 anos. Por que nós sabemos? Porque Deus revelou o livro apocalíptico do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel. É o livro conhecido escatologicamente como o livro apocalíptico do Antigo Testamento. Livro de Daniel, capítulo 12 e o versículo 4, está escrito: e tu, Daniel, fez estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará.
A Bíblia diz que Deus deu as visões para Daniel sobre o tempo do fim e mandou ele selar o livro, fechar o livro. Ou seja, não era para o tempo de Daniel, não era para o tempo dele. É por isso que Deus mandou fechar as palavras, selar até o tempo do fim. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Então vemos aqui que as palavras que estão escritas no livro de Daniel, as profecias, seria para o tempo do fim. E estamos, amados irmãos, amadas irmãs, no tempo do fim. Estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Como sabemos que estamos nos últimos dias? Através das características. Assim como Jesus disse que se conhece uma árvore pelo fruto, em livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20, eis que está escrito, vamos ler: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Sim, assim também podemos conhecer os fins dos tempos através dos sinais que Deus, que Jesus Cristo deixou para nós observarmos e saber em que época estamos. E através disto conhecemos claramente que estamos vivendo nos últimos dias. Vamos ler e vamos ver as características, os aspectos que antecederiam a vinda de Jesus Cristo e marcaria como os últimos dias. Livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 3 está escrito: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumor de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Vemos aqui, amado amigo, amada amiga, amado irmão, amada irmã, vemos aqui claramente que teriam características, teriam marcas que seriam marcados os últimos tempos com catástrofes naturais, catástrofes que aconteceriam na terra para antecederem a vinda do Filho do Homem. É isso que diz a palavra de Deus. E Jesus, ele profetizou para que quando isto acontecesse, para nós pudéssemos acreditar em Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 25 e versículo 26. Olhe só o que Jesus disse: eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então Jesus sempre avisa que nos últimos dias haveria também falsos cristos, que caracterizava os falsos profetas. Versículo 11, capítulo 24 de Mateus. Eis que está escrito, então vamos ler: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 24. E porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então vemos pelo próprio tempo esses sinais, que seriam sinais do fim desta época, desta era, desta geração, que seria a geração que Jesus Cristo ia voltar para buscar o seu povo. Então seria caracterizado
como o fim dos tempos. Livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 32, o versículo 33. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, eu te pergunto, será que não estamos vivendo nos últimos dias? Será que não estamos vivendo no tempo do fim? Não existe falsos profetas hoje? Será que não já tem acontecido muitos terremotos, muitas fomes e pestes, doenças, pragas? Será que isso não tem acontecido? A Bíblia diz que também a maldade se multiplicaria nos últimos dias. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriaria. Será que hoje não está acontecendo isto? Quantas vezes ouvimos notícias de pai matando filho, de filho matando pai, e assim por diante, a violência dentro das famílias, a falta de amor, a maldade. Isso tudo é cumprimento da Sagrada Escritura, que nos últimos dias haveria esses tipos de pessoas maus, cruéis. Isso tudo está profetizado na Escritura, da Palavra de Deus. Quantas vezes só basta você ligar algum aparelho que está interligado com a tecnologia e você vai ter as notícias mais berrantes, notícias bizarras, de filhos matando pai, de pai matando os filhos, e assim um contra o outro, a família, a maldade, o pecado sobre a terra sendo a maldade, e o engano religioso. Isso tudo marca o fim dos tempos. Eis que está escrito em Lucas capítulo 12, e o versículo 53, está escrito assim: o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Isso foi profetizado por Jesus Cristo. Jesus falou. Então isto está tudo se cumprindo. Se está se cumprindo com grande veemência nesses últimos dias, nesses tempos, é porque isso marca os últimos tempos. Em livro de 2 a Timóteo, nós podemos compreender também e ver claramente, porque diz a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí vai dizer porque esses últimos dias, qual é as características dos homens nesses últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Será, amado e querido irmão, que tudo isso não está se cumprindo? Sim. Então tudo isto caracteriza o tempo do fim. Então, quando lemos no livro apocalíptico do Antigo Testamento, que é o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 9, eis que está escrito, vamos recapitular, vamos repetir. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aí eu te pergunto, estamos vivendo ou não estamos vivendo o tempo do fim? Sim, estamos vivendo o tempo do fim. Como já acabei de mostrar através da Bíblia, o que aconteceria nos últimos dias. O versículo
10 do capítulo 12 de Daniel, continue. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. Então vemos aqui que no livro de Daniel diz que os ímpios ia continuar pecando, ia continuar na impiedade e não se converter, a maioria deles. Seriam de coração obstinados. Tudo isto cumpre nos nossos dias. A Bíblia diz também que haveria alguns que seriam purificados, seriam salvos. Mas isso tem acontecido, com certeza tem acontecido. Mas são muitos poucos que querem seguir Jesus com coração verdadeiro. Muitos querem seguir a sua religião cegamente e não perguntam por que estão seguindo a religião. Muitos estão seguindo a religião e defendem a religião com unha e dente, mas não sabem o que estão defendendo. Eles não estão seguindo, muitos não estão seguindo o Senhor Jesus Cristo, porque não leem a Bíblia, não obedecem o que diz a Bíblia e não procuram obedecer. E a Bíblia diz que esses ímpios, esses religiosos, desobedientes à palavra de Deus, não entenderiam o que estava acontecendo em nossos dias. Mas a Bíblia diz que haveria sábios que entenderiam tudo isto que está acontecendo e dar o significado de muitas coisas no tempo do fim. E a Bíblia diz que Deus levanta sábios para fazer esse mesmo propósito, para trazer o esclarecimento das Escrituras através do Espírito Santo. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Então vemos aqui que o próprio Jesus diz que ele envia profeta e também envia pessoas sábias. Para quê? Para poder estudar a Escritura e através da iluminação do Espírito Santo, ele poder explicar para você, poder explicar para a igreja, para a edificação da igreja. Isso é caracterizado também pelo próprio Jesus nos dons ministeriais. Em Efésios, o capítulo 4, e o versículo 11, eis que está escrito claramente, Efésios, capítulo 4, e o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profeta, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Em outras versões chama mestres. Esses mestres, esses doutores que Jesus ia levantar, seriam aqueles que estariam dispostos a dar toda a sua vida para buscar, através do Espírito Santo, a melhor interpretação desses últimos dias. E a Bíblia diz que esses sábios, esses mestres verdadeiros, levantados por Jesus Cristo, explicariam corretamente o que diz a Bíblia Sagrada, corretamente o que diz as Escrituras Sagradas. Seriam dados dons para eles, para levar o ensino, para trazer a claridade na mente obscura do pecado. Isso mesmo. Em livro de Romanos, o capítulo 12, versículo 7, está escrito: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. No versículo 6 diz que é dons. São dons que Jesus dá para o ensino. Então, voltando para o livro apocalíptico do Antigo Testamento, do capítulo 12, versículo 10, está escrito: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, como Deus levanta o sábio, o Espírito Santo estará dando esses dons para esse sábio aprender mais do Senhor. É isto mesmo. Em livro de 1 Coríntios, epístola de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo
8 está escrito: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, do conhecimento. Então, estes sábios levantados por Jesus Cristo, pelos dons espirituais, entenderiam o que diz a Escritura, através do ensino do Espírito Santo, por meio dos dons que ele deu para esse servo de Deus, essa serva de Deus, explicar as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Eis que está escrito, vamos ler: as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então o Espírito Santo estaria ensinando, o meio do Espírito Santo ensinar a esses mestres, verdadeiros mestres, a esses sábios que iam entender, é através dos dons, dom de mestre, dom do ensino, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência. São todas ferramentas para o servo de Deus, para a serva de Deus, levantada como sábia no meio do corpo de Cristo, para a edificação da igreja e para o entendimento das Escrituras mais profundamente. Com tudo isto, através do Espírito Santo, mediante a palavra e os dons que Deus deu, entendemos na Escritura que a igreja ficará no céu 7 anos. Por quê? A tribulação que vai acontecer aqui na terra, conhecida como a grande tribulação, a grande aflição, livro de Mateus, esse que está escrito, vamos ler, Mateus capítulo 24 e o versículo 20. Vamos ler o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A Bíblia diz claramente que vai ser uma grande aflição, como nunca aconteceu, uma grande tribulação, como nunca houve desde o começo da terra, desde o começo do mundo. A Bíblia diz claramente que essa tribulação terrível, dia de ira, conhecido como a ira do Cordeiro, a ira de Deus, livro de Apocalipse, o capítulo 6 e o versículo 16. Eis que está escrito, vamos ler: e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então a grande tribulação será a ira do Cordeiro, será a ira de Deus sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que estão desviados do caminho da verdade, que não querem nada com o Senhor Jesus Cristo, preferem a religião do que o próprio Jesus Cristo, do que as próprias palavras de Deus. Então, se não querem Jesus Cristo, vão permanecer na ira e vão experimentar, vão passar nesta grande aflição. Livro de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a Escritura diz que vai ser um dia de angústia, de grande aflição, de grande tribulação. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Então vemos aqui claramente que vai haver um dia de aflição, de angústia, de tribulação, como nunca houve. Amado amigo, amada amiga, vai ser o dia, vai ser o tempo da grande tribulação. Aqui diz que vai ser um tempo. Esse tempo é 7 anos. Como entendemos isso? Através do Espírito Santo, mediante os dons que o Espírito Santo deu através de Jesus Cristo, pelo Pai.
No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, eis que está escrito, vamos ler. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui diz que ele firmará um concerto, uma aliança com muitos. Amado amigo, amada amiga, quem é este que a Bíblia diz, ele firmará? Esse ele está falando do anticristo. É, do anticristo que vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Uma aliança de paz, depois do alvoroço, do arrebatamento da igreja e daquelas pessoas que morreram em Cristo, que ressuscitaram, e juntamente com aquelas pessoas que estavam vivas, foram arrebatadas e foram para o céu, enquanto a igreja passou pelo tribunal de Cristo, receberam as suas recompensas e entraram para as bodas do Cordeiro e ficaram lá. E durante esse espaço de 7 anos, aqui na terra vai começar a grande tribulação. No entanto, o anticristo vai firmar uma paz com a terra, principalmente com Israel. Uma paz que será quebrada, esse pacto, no meio da metade da semana, na metade dos 7 anos, será quebrado esse pacto que ele fez de paz com a nação israelita. A Bíblia diz claramente em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 4, está escrito: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está falando que o anticristo vai se assentar no templo. Ele vai reconstruir o templo em Jerusalém, vai se assentar nesse templo e vai querer se proclamar o próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia. É isso mesmo. Ele vai blasfemar do nome do Deus de Israel. Então Israel vai se revoltar e ele vai quebrar a aliança feita com Israel. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então vemos aqui, amado amigo, amada amiga, irmão e irmã, pela Escritura Sagrada, que vai haver um tempo de paz e segurança nessa terra, mas vai ser uma paz curta. Vai ser uma paz curta. O anticristo vai trazer essa paz. O anticristo é simbolizado no livro de Apocalipse como o cavaleiro branco, porque ele vai trazer essa paz. A palavra branco significa, em profecias, em alguns contextos, como em Apocalipse, o capítulo 5, que fala do cavalo branco, fala do anticristo, que logo após a saída da igreja daqui da terra, levada pelo Espírito Santo, ele tomará posse desse mundo iníquo, a qual ele está hoje operando, não por pessoa, mas em espírito. Enquanto isto, o anticristo, que representa em Apocalipse, capítulo 5, versículo 2, o capítulo 6, em outras palavras, vamos ler esse que está escrito: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então vemos aqui claramente que o anticristo vai sair, vai aparecer nessa terra como um homem, um ditador que trará paz para o mundo, como o cavaleiro branco, simbolizando paz. Mas a Bíblia diz que Israel, quando vê ele se declarando Deus, vai se revoltar contra o anticristo, e o anticristo vai rasgar o contrato de 7 anos que ele fez com Israel. 7 anos? Como assim? Muito bem. Em capítulo 9, versículo 27 de Daniel diz: e ele firmará um concerto, uma aliança com muitos, por uma semana. Eu te pergunto, quantos dias tem uma semana? A semana é 7 dias. Essa semana
são semanas proféticas. Sendo semanas proféticas, temos que entender, na própria Bíblia, existe um princípio da hermenêutica, que é a interpretação das Escrituras, é que a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela interpreta ela. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia fala, quando fala de profecias em contextos proféticos, pode ser dizer que cada dia da semana representa um ano. É isso que diz a palavra de Deus. Nós vamos ler na Escritura Sagrada. Levítico capítulo 25, versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Então vemos aqui que quando se trata de profecia ou de algo assim, é comparado cada dia da semana representando um ano. A Escritura não para por aqui. Existem outras passagens que dizem, vamos ler, e eis que está escrito, vamos estudar, lendo em livro de Números, capítulo 14, e o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, por cada dia um ano. Então vemos aqui que existe essa alegoria, por cada dia um ano. E eu te pergunto, quantos dias o anticristo fará o concerto com muitos? A Bíblia diz que é por uma semana. É isso mesmo. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, se cada dia da semana representa um ano, se é 7 dias, é igual a 7 anos. É isto mesmo, 7 anos que o anticristo, esse tempo da tribulação aqui na terra. No princípio, 3 anos e meio de paz, que será quebrado no meio. Será quebrado esse pacto. E o anticristo, durante os últimos 3 anos, vai impor uma marca que é conhecido como a marca da besta, a marca do anticristo, que toda a terra vai ter que adotar esse sistema que o anticristo vai passar para toda a humanidade, nesse governo maligno, diabólico e satânico aqui na terra, durante 7 anos, pode-se dizer. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 15. E lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos os pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e servos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então vemos aqui que vai haver um sistema para marcar as pessoas, e as pessoas pegam e serão enganadas, e terão que, todos os pequenos, grandes, terão que colocar para poder comprar ou vender e adorar essa besta, que é a imagem do anticristo, que será colocada com certeza no templo israelense futuramente. Então o anticristo vai fazer guerra e vai vencer muitos, e também terá o domínio, poder sobre todas as tribos, nação e língua. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Então o anticristo terá o controle sobre todos que habitam sobre a terra, tribo, nação e língua. Versículo 8. E adoraram-na
todos os que habitam sobre a terra. Então vemos aqui que todos terão que adorar o anticristo. Não vai ser uma tribulação isolada só em Israel, mas sim vai ser o poder dele será sobre toda tribo, língua e nação e sobre toda a terra. Então será um período muito triste, de 7 anos, de grande aflição, de grande tribulação. Muito terrível será esse dia. Ai dos que habitam sobre a terra, ai dos que estão vivos nesse tempo, porque será um dia muito difícil. Será o dia do Senhor, o dia terrível do Senhor, o dia que muitos clamarão, que muitos correrão de uma parte para outra, procurando a Bíblia Sagrada, procurando a palavra de Deus, procurando a Deus e não encontrarão. A Bíblia diz claramente na Escritura, nós vamos ler na própria Escritura e vamos ver o que diz a Escritura Sagrada sobre esse dia terrível de grande tribulação que vai ser, pode-se afirmar, 7 anos. A Bíblia diz claramente em Amós, livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correndo por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isso vai acontecer e vai ser muito triste aqui na terra. Muitos vão correr de um lado para o outro. Será um dia muito terrível, um dia muito amargo para todos os que habitam sobre a face da terra. Hoje, muitos não dão valor à Bíblia Sagrada, à Escritura, ao estudo bíblico. Muitos não dão valor, não dão nem a mínima. Mas um dia, esses que ficaram na grande tribulação ficarão perdidos. Se ficarem perdidos, procurarão a palavra e não terão mais jeito, não terá mais salvação para este buscando na palavra, porque o anticristo vai eliminar tudo e todos, ou tudo aquilo que faz lembrar de Jesus. A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo, ou aquele que veio antes de Cristo. A Bíblia diz que o dia da grande tribulação, esses dias, será um dia de indignação, dia de alvoroço, de desolação, de treva, de escuridão. Livro de Sofonias, livro do profeta Sofonias, capítulo 1, e o versículo 14, está escrito: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e dia dessas trevas. Então vemos claramente aí, pela Escritura, que vai ser um dia terrível, um dia como nunca houve. Serão dias amargos, dias que muitos vão clamar para morrer. Seria bom não ter nem nascido ou por passar por essa grande aflição, a qual será coisas terríveis que irão acontecer. Nesses dias, a Bíblia diz que vai ser derramado as pragas do Apocalipse. Vai ser derramado, vai ser tocada as 7 trombetas do Apocalipse. As 7 taças da ira de Deus vai ser derramado sobre toda a humanidade. Os demônios, muitos serão soltos da prisão subterrânea do mundo invisível para tentarem e para acabarem com a terra, para acabar com os habitantes da terra. Será dias tenebrosos. Eu estou sem palavra, porque será dias terríveis. Serão dias que a humanidade vão viver como nunca viveram. Para todos.
A Bíblia diz e descreve como é os dias da grande tribulação que há de vir, serão dias tão terríveis que os homens, a Bíblia descreve que de tão terrível que os homens procurarão morrer, mas não vão encontrar a morte fugirão deles. Apocalipse capítulo 9 e o versículo 5 e 10. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Isso vai ser terrível. Imagina as pessoas querem morrer e não poder morrer, só sofrendo. Isto é terrível. Terrível mesmo. Muitos vão morder a língua de tanta dor, pelas chagas, pelos tumores que vão explodir nos corpos, das pragas do Apocalipse. É isso que diz a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. Serão tempos de muitas dores, de muitas chagas, de muitas coisas terríveis que vão acontecer sobre os seres humanos. Ai dos que habitam sobre a face da terra. Mas enquanto isto, a igreja estará no céu. Aqueles que aceitaram Jesus, abandonaram o pecado, vão estar na grande festa das bodas do Cordeiro, louvando a Deus em alegria e felicidade. Enquanto isso, na terra estará trevas, aflições, gritos e plantos e dores, porque rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, rejeitaram sua palavra, não deram crédito à santidade de Deus. Sofrerão. Serão 7 anos a grande tribulação na face da terra. 3 anos e meio, pode-se dizer, de paz, e 3 anos e meio de coisas terríveis. Esses 7 anos, 3 anos de tribulação, alguns acreditam que é 3 anos de tribulação, os primeiros 3 anos, e os outros últimos 3 anos, 3 anos e meio de tribulação, e os últimos 3 anos e meio, para inteirar os 7 anos, vai ser de grande tribulação. Mas para quem fica, ou para quem ficar do arrebatamento da igreja, já vai começar a grande tribulação para ele, porque isso é terrível. Ficar. Depois dos 7 anos da grande tribulação na terra aqui, amado amigo, amada amiga, nós vamos estudar no próximo estudo. Vou falar no próximo estudo o que vai acontecer depois dos 7 anos da grande tribulação aqui na terra. Que Deus vos abençoe e até o próximo estudo. Não perca. Convide o seu vizinho, convide o seu amigo, a sua amiga, convide a sua família para estudar esse estudo de escatologia. Que Deus te abençoe. Um abraço. Quem vos despede é seu amigo, o cooperador Daniel Duarte. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Hoje, agora, nesse momento, estudamos o estudo que fala sobre os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, depois que a igreja for para o céu. Deus abençoe. Ficam na paz do Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Estes são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Por isso estão perante o trono, dizendo: sejam dado glória, força e poder ao nosso Deus para todo sempre. Por isso estão perante o trono.